Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar do fundo imobiliário IRDM11, que vem acumulando uma queda de mais de 21% desde o ano passado. O que será que está acontecendo com esse fundo imobiliário? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bom, investidores, para a gente começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desse fundo imobiliário. O objetivo aqui do vídeo é trazer o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, o que será que está acontecendo com o fundo IRDM11? Como a gente viu aqui no gráfico de preços, ele vem caindo desde o seu topo, que foi lá em 2021, e ele já acumula uma queda de 21% no preço das cotas. E a gente percebe que o seu gráfico de preços oscilou bastante nos últimos meses. Para a gente entender isso um pouco melhor, vamos dar uma olhada aqui nos seus indicadores no site Status Invest. Atualmente, investidores, o preço da cota está aqui na casa dos R$ 79,54. E nos últimos 12 meses ele já cai aqui 20%. Porém, o fundo continua distribuindo excelentes dividendos, na casa aqui dos 12,80%. Dando uma olhada aqui nos principais indicadores do fundo, falando aqui do indicador valor patrimonial por cota, a gente percebe que o IRDM é um dos fundos com maior patrimônio aí no mercado, um total de 3,1 bilhões. E vale destacar que o fundo nesse momento tem em caixa 2,5% desse valor de patrimônio, ou seja, um total de 79 milhões de reais. E esse valor em caixa, obviamente, ele pode utilizar para novas aquisições. O indicador super importante para fundos imobiliários e investidores é o P sobre VP, que compara o preço da cota com o valor de patrimônio do fundo. Quando esse indicador ele mostra para a gente aqui um valor igual a 1, isso significa que o preço da cota está equivalente ao valor de patrimônio. Quando esse valor ele é maior do que 1, mostra que o preço da cota está supervalorizada em relação ao valor de patrimônio do fundo. Com esse valor aqui de 0,91, mostra que o preço da cota está subvalorizado no mercado, ou seja, se a gente comprar todas as cotas do IRDM11, vai valer menos do que ele tem de patrimônio, e a gente vê isso destacado aqui embaixo. O patrimônio atual é 3,1 bilhões e as suas cotas, o total das suas cotas, estão valendo 2,8 bilhões. E isso representa, investidores, uma oportunidade de compra para nós investidores, pois esse fundo ele está com um desconto aí no mercado. Um outro indicador importante para a gente comprar um fundo imobiliário é a liquidez, e a liquidez desse fundo no mercado é excelente. Ele negocia diariamente 5,2 milhões de reais. Bom, investidores, deu para perceber que o IRDM é um fundo com excelentes indicadores e até mesmo está mostrando para a gente uma oportunidade de compra. Quando a gente olha aqui a distribuição de dividendos, a gente percebe, agrupando aqui por ano e olhando aqui os últimos 5 anos, que o fundo está na média aí da sua distribuição de dividendos, com exceção do ano de 2023, porém o ano ainda não acabou, então muito provavelmente esses dividendos vão chegar aqui na sua média. E olhando aqui um prazo maior, a gente percebe que o fundo vem distribuindo dividendos aí dentro das suas médias, ou seja, nenhum susto aí para nós investidores. Olhando aqui os valores distribuídos por cota de dividendos, a gente percebe que a última distribuição, que foi no mês 10, foi de 0,80 centavos. No mês anterior foi de 0,73. Ou seja, a gente percebe que houve uma queda aqui nos últimos meses. E quando a gente olha mais para trás ainda, a gente percebe que o fundo distribuía dividendos aqui na casa do R$ 1,20, R$ 1,30, e a gente percebe que isso veio ao longo do ano de 2022 inteiro. Ou seja, nesse ano de 2023 houve uma queda bem grande na distribuição de dividendos, e provavelmente isso pode ter assustado seus investidores e feito com que o preço das suas cotas caíssem. No entanto, investidores, isso é apenas uma suspeita. Para ajudar a gente a entender isso um pouco melhor, vamos olhar o relatório gerencial que a gente tem disponibilizado aqui no site Status Invest, onde a gente consegue ver com mais detalhes o portfólio e a composição desse fundo. Vamos dar uma olhada aqui no seu relatório. Bom, aqui no relatório gerencial, investidores, a gente começa aqui com os comentários do gestor. E segundo o gestor, investidores, houve uma redução aqui nos ganhos, principalmente devido ao desempenho mais fraco da correção monetária. Ou seja, investidores, com a queda da inflação e também a queda da Selic, que são os índices que corrigem os contratos aqui de CRIs desse tipo de fundo. Para quem não sabe, o IRDM ele é um fundo de papel, ele investe em certificados de recebíveis do setor imobiliário, os conhecidos CRIs. E esses certificados de recebíveis, eles são corrigidos por índices de correção monetária, ou seja, inflação e também a Selic. Com a queda da inflação e também a queda da Selic, isso afeta diretamente a remuneração e a correção desses certificados, impactando diretamente a distribuição de dividendos para nós investidores. Vale um destaque, investidores, que esse fundo ele possui em carteira 125 ativos.
ou seja, é um fundo relativamente grande e muito bem diversificado. Dando uma olhada aqui em alguns dados desse fundo, falando agora da carteira que compõe esse fundo, a gente tem aqui listados os 125 certificados de recebíveis que compõem esse fundo. E aqui na parte de indexadores, que são os índices que fazem a correção monetária desses certificados, a gente percebe que o gestor ele diversifica muito bem entre IPCA e CDI, ou seja, ele equilibra parte da carteira atualizada pela inflação e parte da carteira atualizada pelo CDI, que está diretamente atrelada à taxa Selic. Ou seja, investidores, esse fundo imobiliário ele está sendo impactado aí pela queda na inflação, que vem sendo controlada por mãos de ferro pelo Banco Central do Brasil e também pela leve queda na Selic que houve recentemente. Dando uma olhada aqui mais para baixo, o gestor ele coloca para a gente um gráfico que ilustra isso muito bem. Segundo esse gráfico aqui que ilustra a distribuição por indexador, 62% desse fundo está indexado ao IPCA, que é o índice de inflação. 10% está indexado ao CDI, ou seja, a taxa atrelada à Selic. 19% está aqui atrelado a outros fundos imobiliários. Quando o gestor coloca aqui o FIIs, ele está alocando 19% dessa carteira em outros fundos imobiliários. E aqui ao lado a gente tem o restante dos certificados de recebíveis, que estão atrelados a um percentual do CDI, a taxas pré-fixadas, ao IGPM e ao IGPM-DI. Ou seja, investidores, maior parte da carteira desse fundo está atrelada aqui ao IPCA, ou seja, se a inflação subir, a distribuição de dividendos aumenta. Se a inflação cair, a distribuição de dividendos diminui. E isso é normal dentro de fundos imobiliários, seja ele de papel ou até mesmo fundos de tijolos. Em linhas gerais, esse fundo imobiliário ele diversifica muito bem o seu patrimônio. A gente percebe que boa parte está aqui em real estate, energia, fundos de papel, logística, varejo, ou seja, ele diversifica dentro de toda a cadeia imobiliária. E isso traz segurança, obviamente, para nós investidores. E quando a gente olha aqui a carteira desse fundo, é uma carteira gigantesca, são mais de 125 certificados de recebíveis, diluindo muito bem o patrimônio em diversos tipos de certificados, protegendo nós investidores contra um eventual problema de inadimplência de qualquer um desses clientes desses certificados de recebíveis. E falando de inadimplência, aqui embaixo o gestor também compartilha os ativos que estão apresentando problemas de inadimplência. Dentro daqueles 125 certificados, a gente vê aqui apenas uma pequena quantidade com problemas de inadimplência e até mesmo de carência. E o percentual que esses certificados representam na carteira estão destacados aqui nessa coluna, ou seja, um impacto muito pequeno para nós investidores. Sendo assim, eu vejo que o fundo imobiliário IRDM é um excelente fundo, muito bem diversificado, que teve uma pequena queda na distribuição de dividendos nesse ano devido à queda natural da inflação e que aqui no site Status Invest está apresentando uma excelente oportunidade de compra para nós investidores, pois o seu P/VP está abaixo de 1. Sendo assim, investidores, na minha humilde opinião, o fundo IRDM11 é um excelente fundo e está apresentando uma excelente rentabilidade. Para quem aí está tentando bater um título, por exemplo, um IPCA mais 6, 12,80% em dividendos, livres de imposto de renda, é uma excelente oportunidade de investimento. No entanto, investidores, essa é apenas a minha humilde opinião. Como eu falei lá no início do vídeo, a ideia aqui não é fazer nenhum tipo de recomendação, mas sim trazer o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações que eu trouxe aqui para vocês com sabedoria. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.